Isaías 6:1. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, para proclamar liberdade aos cativos e libertar os prisioneiros. É uma nova versão, né? Mas em resumo é isso que o profeta Isaías está profetizando. Com isso, o profeta Isaías está dizendo que quando Deus ele unge um pastor, um bispo, uma pessoa para estar à frente de um trabalho evangelístico, né? Ele unge essa pessoa, o Espírito de Deus unge essa pessoa para que essa pessoa possa fazer tudo isso que ele disse, né? Cuidar das ovelhinhas do Senhor, que Deus manda. Às vezes Deus manda uma pessoa angustiada que já bateu em várias portas. Pessoas que, sabe, já passaram por médicos, já passaram por psicólogos, enfim, já bateram em tantas portas. Então Deus envia essa pessoa, né, a uma igreja para que ela possa ouvir uma palavra de conforto, de fé, que lhe dê vida, que lhe dê esperança. Mas o que está acontecendo na sua grande maioria, pessoal, com as igrejas? Não generalizando, né? Faço questão de frisar isso. Não generalizando. É que a maioria dos pastores, eles se apostataram. E isso está escrito, que no final dos tempos, muitos haveriam de se apostatar da fé. Ou seja, iriam desviar do propósito, do caminho que Deus o colocou. E é o que está acontecendo, pessoal. Você quer ver uma coisa? Você entra nas redes sociais, aí você procura lá o Silas Malafaia, um exemplo, que dizem que é um grande pregador, que para mim já foi. Eu acredito que Deus já vomitou esse homem há muito tempo. É o que acho, é o que penso, né? Por que, Pepe, você está falando isso? Pô, você entra na rede social do cara a fim de ouvir uma palavra, o que é que você ouve? A boca do cara só sai o quê? Bolsonaro. Bolsonaro. Quando não é isso, é maldizendo o Alexandre de Moraes. A vida do cara é política e o cara usa o altar, né? Usa os recursos da igreja para bancar política de homens que nada tem a ver. Aliás, de homens não, que nada tem a ver com o propósito do evangelho. E eu não só estou falando Bolsonaro, não, pode ser Lula, pode ser quem for, está errado. Aí Deus envia uma pessoa lá, ao invés do cara estar pregando, né, aquilo que Deus botou ele para pregar, ele está falando de Bolsonaro o tempo todo. E brama, parecendo um bicho. O cara é nervoso. Sabe, o cara é um briguento. Aí vai para a igreja do Macedo, chega lá, tá o Edir Macedo. É que no dia das eleições vai ficar sabido quem é o Deus verdadeiro, o Deus vivo. Se é o Deus da esquerda ou se é o Deus da direita. Vamos saber quem é, né? Ou seja, porque eles pregam na igreja que Lula da esquerda, quem é da esquerda é do diabo. A esquerda é do diabo e a direita é de Deus. Aí ficou feio para ele, né? Quem venceu? A esquerda. Então, se a gente for analisar o que o cara, acompanhar o raciocínio dele, logo nós vamos chegar à conclusão que o diabo, então, é o Deus vivo, né? Porque se eles dizem que o Deus da esquerda é o diabo, e que no dia das eleições a gente ia ficar sabendo quem era o Deus vivo, porque o Deus vivo ia vencer, então venceu o diabo, acompanhado pelo raciocínio dele. Esses homens, pessoal, não se cansam de ser envergonhados.
É Deus mostrando, rapaz, eu não mandei você falar isso. Aí você, quando não é política, você entra na igreja, tá lá. Aí tem um pregador lá, um profeta, soprando. Aí as pessoas se estribuchando no chão, parecendo que tá tendo ataque epilético. Outras rodopiando, subindo. Meu Deus, que loucura, pessoal. Não foi essa a unção que Deus deu aos seus servos? Por que está acontecendo isso? Você entra numa igreja, como uma vez eu ouvi um pastor pregar, que a referência do homem de Deus está nas suas conquistas. Se o cara arrebenta, se o cara prospera, porque o cara é de Deus. Quer dizer, então, que o pobrezinho não é de Deus, porque não tem riqueza? Então eu fico aqui pensando, meu Deus, o que está acontecendo? Né? O bispo Valdomiro, né, outro dia aí, dando feijão para curar de Covid, né? E o irmão dele, que diga-se de passagem era meu amigo, né, o Vanderlei, que também era bispo da Igreja Mundial dele, né? O bispo morreu de Covid. Aí eu pergunto, pô, cadê o feijão que ele disse que se a pessoa levasse para casa ia ficar curado? O feijão. Então esse feijão, ele não deu pro irmão? Então, pessoal, é tanta coisa, é tanta barbaridade, sabe? É tanta barbaridade. Tem um versículo no livro de Provérbios, que eu não sei muito bem onde está, eu esqueci, que diz assim, ó, procura conhecer o estado, a situação das suas ovelhas. Porque é essa a função do pastor, é cuidar do rebanho que Deus mandou. Cuidar como? Cuidar com tudo, pessoal, com uma boa palavra. Porque a palavra é uma semente. Né? Só para finalizar, porque o vídeo já está longo, um pastor pregou, um pastor não, que eu não vejo esse cara como pastor. Ele pregou para mim que Deus iria colocar todas as pessoas que votam na esquerda no inferno, baseado naquela parábola dos bodes e das ovelhas, onde Jesus diz assim, ó, as ovelhas, vinde bendito do meu Pai, se assentai comigo à direita, porque eu tive fome e me deste de comer, né? E os lobos à direita, porque eu tive fome e não me deste de comer. Então, o servo perguntou, mas Senhor, quando foi que eu te vi com fome e que eu te alimentei? Jesus disse assim, não, quando a um dos meus pequeninos você alimentou, a mim você alimentou. Estava alimentando. Quando a um desses pequeninos estava doente, você curou, você visitou, a mim também você visitou. E não porque não tem nada a ver, pessoal, de direita e esquerda de política. Mas o cara prega na igreja dele que Deus vai... Isso é para manipular as pessoas, é desviar as pessoas do verdadeiro evangelho, pessoal. Aí, como é que entra numa igreja dessa e fica, pessoal? Não tem condição, não tem. E agora me apareceu uns profetas mirim, os caras ficam parecendo, sabe, que tá com a entidade possessa no corpo dele. Sim? Que loucura, pessoal. Pastor, você vai prestar conta a Deus. De tudo que Deus lhe deu, nos deu, nós vamos prestar conta a Deus. Você que fica usando a oferta para o seu bel prazer. O outro tem um avião, o avião dele está assim escrito a serviço de Deus. E tem um vídeo do Silas Malafaia, ele no avião dizendo que ia para uma reunião com o Bolsonaro. É a serviço de Deus, né? E manipulando as pessoas. Um bocado de gente votando errado aí, sabe? Porque eles dizem que Deus escolheu o Bolsonaro. O Bolsonaro disse, só Deus me faz perder as eleições. E por que não aceitou, então? Se ele perdeu, se ele disse que só Deus faz ele perder, então Deus fez ele perder. Será que essas pessoas não veem isso, pessoal? Mas enfim, né? É se contentar com o que tem.
Aí quando a gente fala, às vezes, tem gente que não gosta, diz que está falando mal da igreja. Infelizmente. Um abraço, pessoal. Fica com Deus.